Hoje eu vou dar continuidade a este assunto da semana passada, porque a gente parou, né? A gente parou, era para eu ter dado 3 exemplos de como Jesus lidou com o sobrenatural, com o impossível, e eu falei só de 2. Eu falei da situação da multiplicação dos pães, depois eu falei de Jesus na tempestade no mar, e hoje, especificamente, eu quero falar sobre aquele episódio em que um homem aparece para Jesus e traz o filho dele endemoniado. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Tá bom, gente? Só que eu vou pedir para você não olhar sua Bíblia, porque eu vou colocar um texto de uma versão da Bíblia que eu gosto muito. Eu vou colocar o texto da Almeida Revista, aliás, Almeida Corrigida Fiel. Por que que eu vou colocar esse texto na Almeida Corrigida Fiel? Porque se eu colocar nas outras versões, você vai ver que não faz sentido. Mas como ela foi bem traduzida, como ela é super bem traduzida, vai fazer sentido com o que eu estou ensinando, tá bom? Então hoje eu quero falar especificamente sobre isso daqui, fé versus incredulidade, tá bom? Eu vou ler um texto de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21, que diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Tá bom? Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso daqui. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Vamos começar com os primeiros versículos, né? A gente está vendo ali que um homem se aproxima de Jesus e cai de joelho, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Ele está dizendo lunático, não era bem lunático, né? Na opinião do pai, o menino era lunático, porque o lunatismo não tem nada a ver com demônio, é uma doença natural. Mas Jesus corrige a rota, Jesus chama o negócio de demônio, entendeu? E, então é o seguinte, o pai está preocupado porque desde criança, desde pequenininho, esse menino tem esse problema. E o que ele faz? Ele traz aos discípulos de Jesus, porque Jesus nesse momento não está presente. Os discípulos estavam no pé do monte. Deixa eu dar o contexto para você entender isso. A gente vê isso no livro de Marcos. Jesus tinha subido ao monte da transfiguração, levou com ele Pedro, Tiago e João, e deixou o restante dos discípulos lá embaixo. Ok? E quando Jesus retorna com Pedro, Tiago e João, ele encontra toda essa cena que está acontecendo lá embaixo. Um homem tinha vindo aos discípulos de Jesus, trazendo esse menino, e o moleque caiu endemoniado. E o pai do menino pediu para os discípulos para expulsarem aquele demônio, porque já sabia que eles faziam isso. E de fato eles faziam isso.
Jesus já tinha dado autoridade em várias ocasiões para que eles expulsassem demônios. Eles já estavam quase acostumados a fazer isso, porque eles já tinham feito muitas vezes. Mas nesta vez, especificamente, eles não conseguiram expulsar o demônio. E isso é interessante, está na Bíblia. Quando o fracasso da fé acontece, e existe uma razão por que um milagre não acontece. Existe uma razão por que um demônio se recusa a sair. Entendeu? E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, tá? Então, o que eu quero falar, lendo esse texto aqui, a gente pode pensar que não há nada para a gente aprender aqui, mas eu digo o seguinte, tem muita coisa para aprender aqui. A principal coisa que a gente pode aprender nesse texto é que a gente pode ter fé e incredulidade ao mesmo tempo. Tem gente que não entende isso. Tem gente que pensa assim, se eu tiver fé, é porque eu não estou tendo incredulidade. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que nós podemos ter fé e podemos ter incredulidade trabalhando ao mesmo tempo. E o pior de tudo é que a incredulidade, ela vai anular a fé que a gente tem. Então, só para você entender melhor, incredulidade não é falta de fé. Tá bom? Incredulidade é uma oposição à fé. Tudo bem? Então a gente vê aqui esses versículos, quando Jesus disse assim, quando o homem disse assim para Jesus, eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Tá bom? E Jesus responde algo que ensina muito a gente. O que é que Jesus respondeu para eles? Jesus disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei o menino. Então veja só, sabe por que Jesus respondeu tão duro assim com eles? É por causa de tudo aquilo que eu ensinei a semana passada para vocês. O que eu ensinei a semana passada é, Jesus não fez nenhum milagre como Deus, como ela falou. Ok? Jesus estabeleceu um exemplo de como um homem ideal aos olhos de Deus teria que viver. Essa é a missão de Jesus. O primeiro homem falhou, Adão. Deus manda o segundo homem, o segundo Adão, e ele não pode falhar. O que Jesus está fazendo ele está trabalhando só como homem o tempo inteiro. Jesus não trabalhou como Deus. Tem 90%, 95% da igreja cristã pensa que Jesus fazia todos os milagres deles como Deus. E eu estou trazendo uma revelação fantástica para vocês. Porque se Jesus está trabalhando como homem, então nós temos esperança de que a gente pode fazer algo. E ele disse, as obras que eu faço, vocês farão igualmente. Mas se ele fez como Deus, então eu e você não podemos fazer. Tudo bem? Mas porque ele fez como homem, ele estabeleceu o caminho para que a gente possa reproduzir as obras dele. Tanto é que ele repreende os discípulos aqui. Tanto é que ele chega para eles e fala, ó geração incrédula e perversa, até quando vocês acham que eu vou estar aqui com vocês fazendo milagre? Vocês são responsáveis por fazerem essas obras que eu estou fazendo. Por que vocês têm que me chamar? Jesus já estava ficando invocado. Por que você tem que depender de mim? Então é muito, muito interessante isso que Jesus está falando. Tudo bem? E aí, Jesus repreende o demônio, né? O versículo está aqui, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então, os discípulos ficaram pensativos, e por que a gente não conseguiu, né, expulsar esse demônio? E eles então, quando Jesus chega em casa com eles, eles chamam Jesus à parte e fazem uma pergunta para Jesus. Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E agora eles estão sozinhos com Jesus. A multidão foi embora, Jesus está tranquilo com eles, tomando um café. E eles podem perguntar tranquilamente para Jesus, Senhor, mas por que acontece? Eu vou tentar reproduzir o que eles poderiam estar falando com Jesus. Dizendo, Senhor, o Senhor nos deu autoridade sobre os demônios. A gente já expulsou muitos demônios.
Você vê em textos anteriores, eles expulsaram muitos demônios. E eles poderiam estar falando assim, Senhor, então, se a gente já expulsou tantos demônios, por que que este, em particular, não saiu e não obedeceu a gente? Né? E Jesus responde com essa frase, que é a frase áurea dessa nossa lição. Essa é a frase, é o ápice dessa lição que eu vou trazer para você. Jesus disse assim, por causa da vossa incredulidade. Tudo bem? No entanto, só nessa versão aqui, só nessa versão da Bíblia é que essa palavra aparece como incredulidade. Nas outras versões é traduzido assim, por causa da vossa pequena fé. Essa tradução, pequena fé, é péssima. E eu vou mostrar para vocês. Porque Jesus não está falando de pequena fé aqui. Jesus está falando de incredulidade. Eu vou entrar um pouco no grego para vocês entenderem a profundidade disso, tudo bem? Ele diz assim, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Agora que eu quero que você preste bem atenção, porque eu preciso quebrar esse texto em pedaços bem pequenininhos para você entender onde eu estou querendo chegar. O Jesus está falando ali o seguinte, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode fazer grandes milagres. Ele está falando isso, certo? A sua fé não precisa ser grande para você fazer milagre. Você não precisa de uma fé grande. Se você tiver um tiquinho de fé, isso é o suficiente. Ele está falando isso. Portanto, ele não está falando de pequena fé. Mas se você tiver incredulidade, essa incredulidade vai apagar a tua fé, seja ela pequena ou grande. Ela vai anular. Porque são forças opostas. A incredulidade é uma força oposta à fé. Ok? Então agora eu quero entrar um pouquinho no grego, para você entender. Fé em grego é pistis. A palavra pistis é grego, é fé em grego. E a palavra incredulidade, que foi traduzida aqui nesse texto como incredulidade, é apistia, que significa aquilo que se opõe à fé. Apistis. A significa contrário. Pistis significa fé. Então a palavra apistia significa aquilo que se opõe à fé. Tá ficando claro para vocês que Jesus não estava falando de pequena fé? Jesus estava falando de algo que se opõe à fé, seja ela pequena ou grande. E a incredulidade, ela acontece na mente humana. É por isso que tem a ver com o assunto da renovação da mente. Tudo bem? Quando você renova a sua mente, o que você está fazendo é, você está diminuindo a tua incredulidade e trazendo a tua mente em submissão ao Espírito, às coisas do Espírito. Uma pessoa que tem pouca incredulidade realiza mais milagres. Não é uma pessoa que tem muita fé. Preciso ser claro nisso. Não é muita fé que faz milagre, é pouca incredulidade que faz milagre. Porque qualquer incredulidade corta o nível de fé que eu tenho. Então o segredo para que a tua fé seja eficaz não é esticar a tua fé, não é fazer com que ela seja maior. Isso não existe. É diminuir o grau de incredulidade que a tua mente possui. Isso é fundamental que eu estou falando. Por quê? Porque ninguém tem fé grande ou pequena. Todos nós temos a mesma medida da fé. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, no nosso espírito, ele nos dá a medida da fé igual para todos. O cara que realiza grandes curas tem a mesma fé que você tem, em espírito. Não tem nem mais, não tem nem menos. O que ele tem é menos incredulidade. A mente dele é muito mais renovada do que a tua. Tudo bem? Então, isso daqui que eu acabei de dizer é fundamental para você entender esse texto. Por isso que eu não gosto das outras versões da Bíblia, que traduz como pequena fé. Porque Jesus não está falando de pequena fé. Eu já vou entrar mais detalhado agora para frente. Pode falar. Só repete esse negócio da incredulidade. Esse pedacinho. Então, eu preciso
diminuir Sim, a incredulidade. sim, Ter mais fé. sim. Porque o problema da incredulidade é a maneira como você pensa. O que é incredulidade? Incredulidade é o meu raciocínio normal, natural, que começa a entrar em conflito com aquilo que o meu espírito quer produzir. Porque a minha mente não é renovada, eu penso como um homem comum. E o homem comum, como você falou antes, a mente normal é carnal. Ela não consegue pensar no nível do espírito. E quando eu não tenho a mente renovada, eu posso dizer que a minha mente é cheia de incredulidade, porque ela é cheia de dúvida, ela é cheia de oposição. Eu vou mostrar para vocês por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Primeiro, porque o quadro que eles olharam era tão horroroso que a mente deles falou assim, esse negócio não dá para a gente fazer, entendeu? É só por isso que eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles tinham a mesma fé de antes. A mesma fé que eles expulsaram os demônios anteriores estava presente naquele episódio. Só que o quadro do menino era tão horroroso da doença que os sentidos naturais deles ficaram em evidência. Ok? O homem natural, ele é movido pelo exterior, por aquilo que você pode ver, tocar, pelos sentidos físicos. E o homem espiritual não, ele se isola dos sentidos físicos e a fé, e se agarra a uma fé do espírito. Ele não olha a circunstância, ele não olha a feiura da coisa, ok? Ele não olha a dificuldade do momento. Quem anda em fé não anda em incredulidade por causa disso, porque aprende a pensar não de acordo com os sentidos naturais, com essa coisa que a gente está acostumado desde bebê. A gente olha para uma doença horrorosa e a nossa cabeça já pensa, ih rapaz, esse negócio não tem jeito não é assim que a gente pensa. No momento que você pensa nisso, assim, a incredulidade na tua cabeça ficou magnificada. E a sua fé, que é eficaz, que é poderosa, não consegue ter vazão em você, porque o comando de tudo isso está na mente. Sem uma mente renovada, o reino de Deus é bloqueado em nós. Eu espero que está sendo claro. Então não existe uma fé grande e uma fé pequena. Não existe. Fé. Não- Tenho fé. Não existe. Então, independente se quando eu olho para uma situação, por exemplo, uma doença que para o mundo é considerada incurável, tipo um câncer, uma dor de cabeça, a fé é a mesma. Mesmíssima. O que não realiza é a incredulidade. Matou a charada. Exatamente. Deixa eu achar um texto aqui, ele não está no estudo, mas... Então, quando não acontece as curas, a gente pode dizer que foi incredulidade? Não, a gente pode dizer, não, a gente vai ter que sempre dizer que foi a incredulidade que operou, ok? Por exemplo, Porque quando eu tenho incredulidade, eu estou limitando Deus. você limita Deus em você limita a sua fé. E Deus, eu posso dizer então que Ele quer curar e sempre. Deus sempre quer curar. Esse é outro ponto teológico que muita gente não entende. Então, quando a cura não acontece, é incredulidade. Existem outros fatores também, Sim. mas principalmente Principalmente é. Mas existem outros fatores. Porque eu não entrei ainda, por exemplo, no estudo da fé, mas quando a gente estudar sobre fé mesmo, a gente vai aprender que fé é uma lei espiritual, ela sempre funciona. Fé não é uma coisa incerta, ela sempre vai trazer resultado. Mas existem fatores que podem impedir a fé, entendeu? E o maior dos fatores é a incredulidade na mente, o maior deles. Existem outros fatores, por exemplo, a ação satânica. Eu não vou entrar em detalhe porque o estudo não é esse, mas vou só te dar uma pincelada. Por exemplo, quando Daniel orou a Deus, Deus enviou o anjo imediatamente, diz o texto. Mas Satanás se opôs ao anjo no meio do caminho. E levou 3 semanas, acho, para ele chegar lá. Entendeu? Então,
existe no mundo espiritual algumas dinâmicas que podem trazer problema para a realização de uma manifestação sobrenatural. Às vezes Deus comandou anjos ao teu respeito e o inimigo está se opondo. Esse é um outro fator, entendeu? E então ali quando Jesus fala para os discípulos, né, ele tipo chama a atenção deles ali, né, chamando ele de geração perversa, né? A gente pode dizer então que quando você tem uma incredulidade, que você está ali limitando então o poder de Deus para agir em favor da cura, você está pecando? Você pode repetir a pergunta? Eu não entendi direito. Jesus ele chama a atenção, né, dos discípulos, né? Vocês não conseguiram operar, vocês têm poder para operar, né? Mas por causa da incredulidade vocês não conseguiram. Foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Então trazendo para o nosso cotidiano, né? Então quando eu faço o mesmo, sendo então incrédulo, eu sei que eu estou sendo incrédulo, é pecado. Não é pecado, mas é um erro. Né? Pecado é uma palavra muito, muito grosseira e grave para este tipo de coisa. Eles não estavam pecando, os discípulos. Pecado é uma coisa, vamos dizer assim, voluntária, uma coisa, entendeu? Maligna, de desejo de fazer algo errado. E não era esse o caso com os discípulos. Eles apenas estavam cometendo um erro que Jesus estava corrigindo. Então, não é pecado, é um erro, vamos chamar assim. Nem todo erro é um pecado contra Deus. A gente não está pecando. Mas quando eu entendo e compreendo que eu estou cometendo aquele erro, eu não tenho que me redimir diante de Deus. Sim, aí você já agora compreendendo, por exemplo, a dinâmica da vida espiritual, você sabe como eu e você, nós temos grandes dificuldades de realizar milagres. Isso eu me incluo. Eu não sou perfeito nisso. O que eu estou dando aqui são linhas gerais que pouco pastor ensina. O meu interesse é que a gente possa trabalhar juntos para que a gente possa ir crescendo nisso a ponto de que a nossa igreja seja mais iniciada no sobrenatural, entendeu? Se eu não ensino isso, a gente não vai entendendo. Agora, quando você entende essa dinâmica, você já sabe que você tem fé. O problema não é que falta de fé. Todos nós temos fé. O problema é que a gente precisa renovar a cabeça para que ela seja mais adequada ao uso da nossa fé. Porque, não sei se eu já falei antes, mas eu devo ter falado na primeira das lições, a chave para o reino de Deus, a chave mesmo é a mente. É a mente que libera o reino de Deus na terra. É impressionante isso aqui. Né? Eu posso ter uma fé poderosíssima em espírito, como eu tenho, mas se a minha mente é carnal, se a minha mente é incrédula, eu vou impedir o que está aqui dentro, o potencial disso fica travado porque eu estou pensando eu não estou pensando segundo Deus. Deus espera isso de mim e de você. Tanto é que Paulo fala em Romanos: transformai-vos pela renovação da mente, para que possais experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a sua fé seja eficaz. Entendeu? Tudo bem? Então tem um texto aqui em Romanos, eu não tinha colocado não, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha, sabe? Romanos 12, versículo 3. Abra sua Bíblia lá. Porque pela graça me foi dada. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então esse texto fala que Deus repartiu a cada um de nós a medida da fé. A medida da fé. Ele não fala uma medida de fé. Deus não repartiu uma medida de fé diferente para mim, nem uma medida de fé diferente para você. Ele pegou a mesma medida, a medida, e repartiu a cada um a mesma medida. Ou seja, todo mundo tem a mesma fé de Cristo, no espírito. O nosso espírito é perfeito. Se não fosse perfeito, a gente teria menos ou mais. Porque essa coisa de menos ou mais
não faz parte da perfeição, faz parte da imperfeição. Mas como o nosso espírito já é perfeito, aperfeiçoado em Cristo, nós não podemos ter menos fé ou mais fé. Não sei se estou sendo claro, mas é o que a Bíblia ensina. No teu espírito você não tem pouco amor, você tem todo o amor. Amém? A semana que vem eu vou entrar na questão do andar em espírito, e você vai ver que fantástico. Porque geralmente a gente sempre fala assim, nossa, fulano tem muita fé. Na Aham. verdade não é, ele tem pouca incredulidade. Pouca incredulidade. Né? Está matando a charada, é isso mesmo. Porque o que ele está fazendo como ele está trabalhando a mente, aquela fé que ele possui está se manifestando em graus maiores. Mas não é a fé que está crescendo, a fé ele apenas está dando mais espaço para que ela se manifeste. Amém. Amém? Eu vou ler um pedaço do texto dessa mesma história no livro de Marcos. Você não precisa abrir, que eu vou abrir na mesma versão aqui, na Corrigida Fiel. Tá bom? E aí você vai comparar o que o pai do menino falou lá em Marcos. Você vai ver que incrível o que ele falou. O pai do menino, que nem crente era, teve uma revelação incrível. Eu vou mostrar para vocês. Jesus diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo há que sucede isso ao menino? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Aí ele fala para Jesus, isso aqui não está em Mateus, olha que legal. O pai do menino fala, Senhor, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu gosto de parar para a gente meditar no que ele está falando. Presta atenção. A maioria dos crentes acha que Deus tem um grande problema na mente cristã. Muitos acham que Deus pode, mas não quer. E muitos acham que Deus quer, mas não pode. Tem dificuldade, entendeu? Esse cara aqui tinha dificuldade nessa questão do poder de Jesus. Ele falou assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Querendo dizer o seguinte, eu não sei se o senhor pode fazer isso. Ele tinha dúvida. Incrédulo ali? Tudo bem? Mas ele também tinha fé. Ele tinha fé, tanto que ele tinha fé que ele trouxe o menino até os discípulos. Esse quadro é muito característico. O pai do menino tinha fé e tinha incredulidade ao mesmo tempo. Agora olha só que interessante. Jesus disse, se tu podes crer, questão da fé, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Por que tudo é possível ao que crer? Porque a fé não tem limite, o que limita é a incredulidade. Se a tua fé for liberada, tudo é possível. Tudo. Entendeu? Tudo é possível. Sabe por que a gente não ressuscita um morto? Porque a gente não libera o espírito que está dentro de nós. A nossa incredulidade é muito grande em relação a essas coisas. A gente não acredita. Por exemplo, a gente é treinado a acreditar que o câncer é uma doença incurável. Não é? Todo mundo é treinado mentalmente. Nossa, especialmente se você vir um canceroso, um estado terminal, magrinho, morrendo, você fala, meu Deus, que coisa horrorosa, esse negócio não tem jeito. Quando você pensa assim, você não está pensando segundo Jesus. Porque Jesus olharia para um sujeito desse como quem tá olhando para um café com leite. Levanta e anda. Porque na mente dele não tinha essa incredulidade. Era zero. A mente de Jesus era ultra renovada. Jesus não tinha a incredulidade que a gente tem. Sabia disso? Jesus não tinha nenhuma incredulidade. Por isso que ele diz, se você pode crer no teu espírito, tudo é possível ao que crer. Agora a resposta do pai. Anota aí. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse assim, Senhor, eu creio no meu espírito. Mas agora eu te peço que o Senhor ajude uma outra área. A minha incredulidade. E esse cara teve uma revelação fantástica. Ele falou que ele tem fé e tem incredulidade ao mesmo tempo. E Jesus precisava ajudar nessa área fraca. Olha que pedido maravilhoso que esse cara fez para Jesus. Porque às vezes você tem fé,
Mas a tua incredulidade está tão trabalhando na tua cabeça que você precisa de uma ajuda de Deus, porque que você não tem passado por um processo de renovação. Ele precisava se ver livre daquela incredulidade naquele momento, coisa que você tem que se livrando gradativamente todo dia, entendeu? Até que a tua fé seja plenamente expressa. Se você vai trabalhando na tua mente todo dia, renovando, aprendendo a lidar com a fé, você vai começando a olhar para coisas difíceis com outros olhos, diferente dos demais homens. Sim ou não? Quando ele fala assim, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, Jesus não brigou com ele, Jesus concordou com isso. Jesus sabia que o problema dele era a apistia. O que significa apistia? Em grego? Pequena fé. Não, você não entendeu o contexto. Não, eu sei. Aquilo que se opõe à fé. Aquilo... A negação. Exatamente. Apistia, que é traduzido como incredulidade, significa aquilo que se opõe à fé. Não é pequena fé. Não é apistia, não. Está entendendo? Porque a apistia não é, a incredulidade não é pequena fé. A incredulidade é uma oposição à tua fé. Ok? E quando ele fala, me ajuda com a minha apistia, ou com a minha incredulidade, ele está falando, Senhor, me ajuda com essa oposição mental horrorosa que eu estou tendo. Porque ele não acreditava. Tanto é que ele falou para Jesus no versículo anterior, Senhor, se tu podes, me ajuda. Mas Jesus podia. Jesus repreende dizendo, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Jesus tira dele, é isso que eu quero mostrar para vocês, queridos, por favor, preste atenção. O cara joga a responsabilidade para Jesus curar. Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus falou, não sou eu que você... Não é questão de eu poder ou não, é questão de você crer. Vocês pegaram isso? Não põe a culpa em mim. Eu posso. O problema é você crer. Entendeu? Jesus falou no versículo anterior, se você pode crer, está feito o milagre. Já está dado o seu milagre. Não depende de mim. Tem um versículo na Bíblia que diz que todas as promessas de Deus têm o sim e o amém já. De Jesus. É que o crente é tão... Os cristãos são tão... Têm a mente tão lavada pela religiosidade cristã que fica difícil para a gente tentar tirar toda essa coisa que é ensinada pelas igrejas. Entendeu? Infelizmente. E é mais infeliz ainda quando eu quero ensinar para muita gente isso e não vem o pessoal aprender essas verdades. Entendeu? Aí eu fico meio triste. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais. Jesus não brincava com o demônio. Sai logo, acabou a parada. Entendeu? E Jesus não botava a mão em demônio, mandava só com a palavra. Crente é que tem mania de ficar botando a mão em demônio. Você vê só que Jesus só falava, sai, puf, acabou. E ele clamando e agitando com violência saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ok? Agora tem um versículo no texto anterior de Mateus que eu quero voltar para a gente terminar. Ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que é esse aqui, o meu versículo 21. Esse versículo 21 nos ajuda um pouquinho nessa questão da incredulidade. Porque Jesus disse assim, esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora que eu quero que você entenda o que Jesus está falando com isso. Porque tem gente que entende assim, se eu jejuar, o demônio vai sair porque eu estou jejuando. Não, o jejum não faz nada contra o demônio. O jejum faz algo em você. Jejum não é uma força contra o demônio. Jesus é uma força
contra a tua incredulidade. Por que que uma pessoa que jejua muito tem mais capacidade de enfrentar um demônio? Porque ela vai aprendendo a subjugar a mente dela ao espírito. A incredulidade vai diminuindo. Ela vai se treinando a trazer a mente cativa. O jejum é uma poderosa arma. Não é arma, é uma poderosa ferramenta para disciplinar a tua cabeça espiritualmente. Entendeu? É por isso que Jesus fala do jejum. Não é que o jejum, ele em si mesmo tem poder contra demônio nenhum, não. Ele tem poder de te adequar à fé que você já possui. Preparar mais, né? Te preparar à tua fé que você já possui. Quem jejua aprende a subjugar a mente ao espírito. Entendeu? E aí a pessoa não desenvolve mais fé. Ela desenvolve menos incredulidade. Ela diminui isso. A pessoa que jejua muito, ela é acostumada com o sobrenatural, porque ela tem, entendeu? O espírito fica mais forte do que a carne. Tudo bem?